Convido os amados irmãos para a mensagem desta manhã, que abram comigo no Salmo de número 6. Salmo de número 6. Nós falaremos a respeito para recorrermos à misericórdia de Deus, nós precisamos de algumas coisas que mostra na palavra de Deus, no Salmo de número 6, Salmo de Davi, mostra para nós o que precisamos ter, o que precisamos entender para recorrermos à misericórdia do Senhor. Nós ouvimos muito por aí as pessoas falando misericórdia, misericórdia, até mesmo em piadas. As pessoas usam a expressão misericórdia. Alguma coisa cai no chão, o leite derrama, misericórdia, Deus. Calma. Cuidado, esta é uma palavra sagrada também. Também uma palavra sagrada, assim como não colocar o nome de Deus em vão. E acabamos colocando o nome de Deus em vão muitas vezes, infelizmente. E a misericórdia também é algo muito sério. Então, para rogarmos, para pedirmos a Deus misericórdia, nós precisamos ter algumas coisas muito importantes. Então, o Salmo de número 6, nós vimos estas coisas importantes para esta manhã. Salmo de número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Vemos nesse salmo Davi, que constrói estas palavras de maneira a mexer profundamente no nosso coração, a mostrar claramente como deve ser a nossa posição, o que deve passar pela nossa mente, o que deve passar dentro do nosso ser para rogarmos misericórdia de Deus, para não usarmos esta palavra de maneira vã, de maneira sem raciocínio, sem compreensão. A palavra misericórdia, ela tem vários sinônimos dentro das Escrituras. Compaixão, me tratar com afeto. E a palavra específica para quando Deus age de misericórdia é a palavra esplâncna. Esplâncna quer dizer as entranhas se comovem, o íntimo se comove. Tudo ali remói, tudo ali acontece com pena, com dó, com compaixão, com misericórdia do pecador. Não simplesmente, tá bom, vai, tá perdoado. Mas o íntimo de Deus se comove, o íntimo de Deus move. O íntimo de Deus é atingido pelo amor que sente por nós. Ele nos ama no mais profundo do seu ser. De uma maneira mais bela, poética, foi colocada a palavra coração. Mas o que remói dentro de nós são as nossas entranhas. Por isso que diz que Deus nos ama com entranháveis afetos de misericórdia. Tudo por dentro de Deus se move para derramar misericórdia por nós. Então, tudo dentro de nós tem que se mover para pedir a misericórdia divina. Para não usarmos a palavra misericórdia ou esta oração, misericórdia, Senhor, não seja parte de uma piada, não seja parte do nosso dia leviana,
A palavra não deve ser usada de maneira leviana, mas de maneira profunda. Vejamos aqui como Davi coloca que para recorrermos à misericórdia de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, versículo 1, ter consciência que pecamos. Ter consciência que nós pecamos. Mas ter consciência do pecado não é simplesmente, pequei, Deus, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Mas essa consciência tem que pesar. Nós temos que lembrar das consequências do pecado. Vejamos ali. Senhor, não me repreendas na tua ira. Repreensão quer dizer, eu sou digno de ser corrigido. Eu fiz errado. Eu sabia fazer certo, mas eu fiz errado. A palavra pecado é comumente traduzida como errar o alvo. Eu sei acertar o alvo. Eu sei como agradar a Deus. Eu sei como lutar contra as tentações. Por isso eu sou digno de repreensão. Eu sou digno de correção. De Deus me pegar aqui e colocar novamente neste caminho. A palavra usada no Novo Testamento é admoestação. Às vezes nós confundimos exortação com admoestação. São coisas completamente diferentes. Admoestação quer dizer pegar a cabeça que caiu e colocar no devido lugar. Com o esforço, pegar aquilo que foi torcido, fulano de tal virou a cabeça, e desvirar a cabeça. Exortar é passar um consolo veemente, como se pegássemos no ombro da pessoa, chacoalhássemos o ombro dela e falássemos assim: vamos, você consegue, Deus é maravilhoso e Ele já usou você nisso, você pode se esforçar um pouco mais. Exortar é dar ânimo, é corrigir com uma injeção de ânimo. Agora, admoestar é chamar a atenção de maneira veemente, firme, austera. Você não deveria ter feito isso. Então, é a palavra repreensão. Senhor, eu sou digno de receber a repreensão. Do Senhor colocar o dedo em riste e mostrar para mim tudo que eu fiz. Eu compreendo isso, eu entendo disso, eu estou vendo isso. E coloca ali, na tua ira. Eu sei que eu provoquei a tua ira. E horrível coisa é cair das mãos do Deus vivo. Então é uma compreensão do nosso erro profunda e que nos leva a saber, a segunda frase do versículo 1, que somos merecedores da disciplina, do castigo, da mão veemente de Deus. Nem me castigue no teu furor, eu provoquei o furor de Deus, o furor da ira do Senhor, que essa expressão, o furor da ira do Senhor, é o nome do lago de fogo e enxofre, lá no livro do Apocalipse. Nós temos uma consciência muito volúvel. Às vezes nós pecamos e tratamos o pecado como uma coisa comum. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que detesto faço. Foi Paulo que disse isso, porque o pecado habita em mim, então Deus sabe que eu sou pecador. Mas nós não devemos ser pecadores. Sede meus imitadores, disse o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. O pecado, o nosso pecado, tem que nos levar às lágrimas. Em segundo lugar, temos que mostrar para Deus as consequências que estamos sentindo do nosso pecado. Do versículo 2 até o versículo 5, nós vemos assim: tem compaixão. Depois que eu reconheci o peso do meu pecado, depois que reconheci que fiz Deus ficar irado, depois que reconheci que vi Deus ficar furioso comigo, então diz assim: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. O meu pecado me debilitou, o meu pecado tirou as minhas forças. Veja ali, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Sim, o peso do pecado mexe com o nosso físico, mexe com as nossas entranhas. O peso do pecado muitas vezes
nos leva a ter consequências físicas. Isso nós chamamos de doenças psicossomáticas. Quando vamos somatizando, vamos somando coisas na nossa mente e acabamos tendo piripaques, digamos, ou estresse, ou ansiedade, dores. Uma coisa são as doenças psicológicas causadas por uma má irrigação do cérebro, dos nossos hormônios e da química que existe entre nós. E outra coisa é a consciência pesada pelos nossos pecados. Vamos ver alguns exemplos. Ainda no livro dos Salmos, nós vemos Davi dizendo assim, no Salmo 38, novamente ele fala, não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Davi está colocando em prática o que nos ensinou. Veja assim, a partir do versículo 2 do Salmo 38, cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Estou sofrendo, tudo dói em mim. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Estou totalmente enfraquecido, tanto a minha carne quanto os meus ossos, o meu esqueleto está sentindo dores terríveis. Veja a partir do versículo 4, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. O texto mostra que o nosso físico sofre por causa da nossa consciência. O texto mostra que o nosso físico recebe enfermidades, dores, por causa do nosso pecado, das nossas falhas. Mas também diz o texto, a partir do versículo 3, que a nossa alma, o nosso interior, aquilo que comanda a nossa mente, aquilo que comanda o nosso coração, versículo 3, também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, as dores espirituais que ele está sentindo. Sentindo que não apenas o corpo está padecendo, mas sentindo também que o seu íntimo, o seu coração, o seu raciocínio está sendo afetado. A sua alma, a sua alegria de viver está sendo afetada. Para pedirmos misericórdia de Deus, temos que ter a compreensão e passar esta compreensão dos nossos problemas a Deus. Mas Deus não sabe? Claro que sabe. É claro que Deus sabe. Foi Ele que fez. Foi Ele que pesou a mão sobre nós. É Ele que transformou o nosso leito num lago de lágrimas. Ele sabe. Mas nós precisamos admitir. Nós precisamos compreender. Ao falar o que estamos sentindo, nós vamos tendo a dimensão do nosso erro. A dimensão do nosso pecado, a dimensão da desgraça que está sobre nós. Versículo 6. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Mostra que ele está com insônia. Ele não consegue dormir de tão pesada que está a sua consciência. Mas é exatamente na hora da insônia. É Deus que tira o nosso sono da madrugada.
É Deus que tira o nosso sono mesmo quando eu acordo e fico pensando no que eu tenho que fazer no dia seguinte, ou o que eu tenho que fazer ao amanhecer o dia. É Deus que me acorda para conversar conosco. Já falei sobre a importância disso, de usar a insônia para as nossas orações, porque Deus nos chamou. Os nossos problemas começam a tentar nos tirar do foco, que é colocar os nossos problemas nas mãos de Deus. Os nossos problemas causam dores no corpo e na alma, porque nós sabemos que somos fracos e não conseguiremos resolver os problemas. Mas tentamos e continuamos tentando confiar em nós mesmos, confiar no nosso raciocínio, confiar na nossa intuição. Mas o texto fala que não. Eu tenho que, de madrugada, conversar com ele. De lágrimas alago o meu leito. Faço nadar o meu leito. Estou exausto, não consigo dormir, não consigo comer, não consigo fazer nada. Porque eu confio em mim mesmo, quando eu tenho que confiar em ti e obedecer a ti. Para recorrermos à misericórdia de Deus, precisamos ter consciência do pecado. Precisamos ter consciência que as nossas, muitas das nossas dores físicas são consequências de uma consciência pesada. Que as nossas dores espirituais são consequências da nossa consciência pesada. Precisamos admitir que na insônia é Deus nos chamando para conversar. É Deus nos acordando de madrugada quando tudo está em silêncio, para nós colocarmos o grito do nosso coração. Versículos 8 e 9. Esse Davi agora toma uma decisão. Esse Davi toma uma posição durante a oração e ao pedir a misericórdia de Deus, não no sentido de troca, mas no sentido de dever. Eu devo isso a Deus. Eu devo o quê? Versículo 8. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Iniquidade são pecados calculados. Eu já falei aqui algumas vezes. É a mesma coisa que dolo, crime doloso, um crime que foi arquitetado, que foi muito bem pensado. Iniquidade veio de pescaria, veio de esconder o anzol com algo apetitoso para o peixe. Sedução. O texto está falando que eu tenho que me apartar daqueles que são iníquos. E nós conhecemos bem quem são os iníquos. Nós temos muitos amigos iníquos, mas desrespeitando o Salmo de número 1, que fala que não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, acabamos sentando com ele, acabamos indo onde não é para ir. Acabamos frequentando lugares e coisas que não são lugares e coisas para o cristão. Mas ele toma uma decisão por dever do seu próprio coração, não como barganha com Deus. Se o Senhor me perdoar, eu vou sair de perto dos inimigos, independente do perdão. Independente. Eu tenho que tomar a decisão de me apartar. Apartai-vos de mim. Na construção hebraica é como se eu pegasse aquilo e empurrasse para fora. Apartai-vos de mim. Sai daqui. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Vamos lembrar dos lamentos anteriores a este caso em particular, a este momento em particular. Vamos lembrar das súplicas anteriores e como ele cuidou de nós, como ele nos tratou. Vamos lembrar da sua misericórdia. Vamos nos lembrar que ele acolhe a nossa oração, desde que seja feita de maneira sincera. Isso é muito importante. Uma oração sincera, não uma oração da boca para fora. Uma oração que não tenha nenhum remendo para esconder algo que eu ainda não confessei. Continua o texto. Além de falar, apartai-vos de mim, o versículo 10 diz assim: envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, rapidamente, cobertos de vexame.
se os nossos problemas são causados por terceiros, esta é a oração. Senhor, eu vou me apartar deles, mas pode ser que eles não queiram se apartar de mim. Então, Senhor, cubra-os de vergonha. Faça com que do mesmo jeito que a minha consciência está pesada e de uma maneira muito clara estou vendo o meu pecado, estou vendo as consequências do meu pecado, que eles também vejam. Aqui nós vemos um ato não apenas de sai de perto, mas de intercessão. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, porque ele está perturbado. Do versículo 1 até o versículo de número 7, ele mostra a perturbação de sua alma. Ele mostra o quanto ele está errado, ele mostra o quanto está pesado o fardo do castigo, da correção. Davi pede a mesma coisa aos seus inimigos. E ele diz assim: retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Saiam de perto de mim. Que o ego deles seja ferido por ti, do mesmo jeito que o meu ego acabou de ser ferido. Não somos melhores que os outros pecadores dessa terra. Não somos. O nosso diferencial é que nós confiamos na misericórdia divina. O nosso diferencial é que nós confiamos em Cristo e podemos e devemos pedir a Ele que tenha compaixão de nós. O diferencial entre os nossos pecados e os pecados dos ímpios, os pecados dos que cometem iniquidade, a grande diferença é que nós sabemos nos achegar a Deus. Jesus, Senhor, me achego a Ti. Tua ira santa mereci. O Teu favor me estende aqui. Aceita um pecador. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. O diferencial entre nós pecadores e os pecadores lá de fora é que nós podemos nos achegar a Cristo e sabemos como fazer isso. Vamos, mesmo em seus lares e nós aqui, vamos cantar, meditando, prestando atenção, o hino 74. Hino 74, e depois, alguns instantes depois deste hino cantado, que é uma oração, nós vamos orar silenciosamente, colocando diante do Senhor a nossa vergonha do nosso pecado, mas também colocando diante do Senhor a gratidão pela majestade da sua misericórdia. Hino 74, cantemos para a nossa meditação e louvor ao Senhor.